Agora vamos ver ler a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No livro de Lucas, que Jesus fala, no capítulo 17, do versículo 7, continuidade da palavra. Ele diz assim: Qual de vós tende um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado? Quando voltar do campo, lhe dirá: Vem depressa, senta-se aqui na mesa. Esse é uma parte que Jesus explica para os discípulos. E no versículo 17, no versículo 8, ele diz assim: E não lhe dirá ao contrário, prepara-se a ceia, sente-se e serve-me, como bebo, depois disso comerás e beberás tu também. E no capítulo 7, do versículo 9, ele diz assim: Se o servo tiver feito tudo o que ordenará, porventura fica o Senhor dando dando-te algumas obrigações. E no capítulo 10, no versículo 10, ele diz assim: Assim também vós, depois de tarde feito todo o que vos foi ordenado, dizeis: Somos servos como quaisquer, ou fazer o que devemos fazer. Está cumprindo o que o Senhor está falando para o servo, né? E no versículo 11 ele diz assim: em caminho para Jerusalém. E daí eles caminharam para Jerusalém. Jesus passava pelos confins de Samaria e da Galileia. E no capítulo 12, quer dizer, no capítulo 17, no versículo 12, está escrito assim: Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe aos encontros 10 leprosos, que parou a longe e levantou a voz, clamando: Jesus, mestre, tende compaixão de nós. E Jesus viu-o e disse-lhe: Ide, mostrai ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. E no versículo 15 diz assim: Um deles, volta-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele ficou contente de estar curado e voltou glorificando ao Senhor junto com o Mestre, com nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 17, do versículo 16, diz assim: Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia, e era um samaritano. E no versículo 17, ele diz assim: Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10, onde estão os outros 9? E no versículo 18 diz assim: Não se achou senão esse estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus.
E no versículo 19 diz assim: acrescentou, levantou-se e vai, a tua fé te salvou. E no versículo 17 do versículo 20, diz assim: os fariseus perguntaram um dia a Jesus: quando virá o reino de Deus? Respondeu-lhe: o reino de Deus não virá de um modo ostêncio, num bolo ostêncio, nem cederá. No versículo 21 diz assim: nem se dirá ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Que o reino é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele que é o reino de Deus. Só que eles não entendiam, não sabiam. E no versículo 22, ele diz assim: mais tarde se explicou-lhe aos discípulos: virão dias em que desejais ver um só dia, e o Filho do Homem, e não o verás. Quer ver Jesus, mas não vê, né? Quem não vê é quem não crê, né? E no versículo 23 diz assim: então vós dirão, olá, ó, aqui, ó, Eloá, ali, e não devo sair nem os seguir. E no versículo 24 diz assim: pois como um relâmpago reduziu numa tremida no céu, brilha até a outros, e assim será como o Filho do Homem num dia. E no capítulo 17, do versículo 25, diz assim: é necessário, porém, que o primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por toda a geração. Nosso Senhor Jesus Cristo foi rejeitado em todas as nações, e para cumprir a palavra, né? E no capítulo 17, do versículo 26, diz assim: como ocorreu no dia de Noé, acontecerá no mesmo modo nos dias em que o Filho do Homem. No 27 diz assim: comiam e bebiam e casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou-se na arca, e veio o dilúvio e matou a todos. Porque eles só queriam festa e coisa e não ajudaram o que Noé falou, né? E no capítulo 28 ele diz assim: também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, os homens festejavam, compravam e venderam, e plantavam e edificavam. E no capítulo 29 diz assim: no dia em que Ló saiu da Sodoma, choveu fogo e enxofre no céu, que exterminou todos eles. No capítulo 30 diz assim, o Senhor fala assim: e assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Então no capítulo 31 diz assim: naquele dia que está certo que a terra e seus bens serão não des para tirar, a mesma forma que está no campo e não torna atrás. E Jesus Cristo explica certinho o que aconteceu e o que vai acontecer com ele, com nosso Senhor Jesus Cristo, que dele ser rejeitado e que o povo não queriam ele, né? Agora nós, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo e a graça de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ama todos vocês. É só seguir e amar ele cada vez mais. Amém.